Olá, eu sou a Karime Shukridelai e hoje nós estamos no Guia JusCast, que é o podcast da Guia Jus. E nós temos a participação do advogado Luiz Felipe Dama, que vai falar um pouquinho com a gente sobre direito previdenciário. Então aqui nós vamos esclarecer algumas dúvidas e esclarecer também alguns assuntos que são bem interessantes para vocês. Doutor Luiz Felipe, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um imenso prazer te receber aqui no nosso primeiro podcast do Guia Jus. Eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade aí de estar fazendo alguns esclarecimentos. Bom, então, antes da gente começar para já dar uma quebrada aí no clima, eu gostaria de saber como que foi a sua trajetória. Então, o que te inspirou? Sempre foi um sonho atuar na área do direito? Ou foi ao longo aí da trajetória que você decidiu? Bom, eu ingressei na faculdade em 2005, aqui na Universidade Estadual de Maringá, né? Me formei em 2009, mas atuo com direito previdenciário desde 2006. E eu tive a oportunidade de trabalhar em um escritório que foi pioneiro no direito previdenciário aqui na cidade de Maringá. E desde então é uma área que está em constante mudança, tem uma dinâmica muito grande, e isso é desafiador, mas também é muito bom, porque deixa a gente sempre ativo, ligado às novidades que tem por aí. Ai, que legal! Bom, a gente vai falar um pouquinho então sobre a sua área de atuação. E para começar, é uma dúvida frequente. O médico, ele pode se aposentar antes de outros profissionais? Olha, tem muito médico trabalhando mais do que precisaria por não saber dessa informação, tá? Sim, o médico, assim como outros profissionais que trabalham sujeitos a agentes nocivos à sua saúde, agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos, no caso do médico, eles têm direito a uma contagem diferenciada no tempo de contribuição, e isso possibilita que ele antecipe o momento da sua aposentadoria, tá? Então, essa exposição a agentes biológicos, a gente tem que imaginar num contexto hospitalar, que o médico ele está exposto, né, ou a pessoas com doenças infecto-contagiosas, ou ele está exposto a materiais que têm um risco de contaminação, né? Então, sim, os médicos podem se aposentar antes, sim. E doutor, você pode explicar para a gente o que é a aposentadoria especial e como ela funciona para profissionais de saúde? Sim, com certeza. A aposentadoria especial é a possibilidade do trabalhador se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição. Por que ela é especial? Porque ela permite uma contagem diferenciada, com menos tempo de contribuição, possibilitando o acesso a um benefício, tá? Especificamente no caso dos profissionais da saúde, via de regra, o profissional da saúde está exposto ao que a gente chama de agentes biológicos, né? Que dentro de um ambiente de trabalho, ele está exposto ali a materiais com risco de contaminação, né? E também a pessoas que estão portando alguma doença infecto-contagiosa. Então, existe uma documentação específica, que é o perfil profissiográfico previdenciário, onde fica documentado toda essa exposição a esses agentes nocivos que vão dar direito a esse profissional de uma contagem diferenciada e uma aposentadoria mais precoce, né? E aí existem algumas espécies de benefício, né? Antes da reforma da Previdência, que era apenas o requisito dos 25 anos de tempo de contribuição, e após a reforma, endureceu um pouquinho essas regras. Além dos 25 anos de tempo de contribuição, é necessário uma idade mínima, que seria os 60 anos, ou se não, uma pontuação mínima, que seriam os 86 pontos. E também existe, por fim, a possibilidade de converter tempo especial em tempo comum. Mas todas essas situações podem antecipar o momento de uma aposentadoria, o que é financeiramente muito vantajoso para os profissionais da saúde, especialmente os médicos. E doutor, o médico que atende paciente com doença infecciosa, ele tem direito à aposentadoria especial e por quê? Tratar um paciente com doenças infecto-contagiosas pode sim garantir uma aposentadoria antecipada, né? Vamos imaginar a seguinte situação:
um médico que atende um paciente com tuberculose, por exemplo, né? Ele está com um risco inerente ali de contrair aquela doença. E mesmo que ele utilize algum equipamento ali de proteção individual, que ele tome as cautelas, ele está sujeito àquele risco. Isso se aplica também a dentistas, enfermeiros, todos os profissionais da saúde que estão naquele ambiente de trabalho, né? E aí existe a documentação que a legislação previdenciária exige para a comprovação desses períodos em que houve essa exposição. E essa exposição, diferente de um trabalhador da indústria, que está ali um ruído, precisa demonstrar de forma quantitativa o quanto que tem daquele agente nocivo, para os profissionais da saúde, por ser um agente biológico, é uma análise muito mais qualitativa, ou seja, vamos imaginar, um material perfuro cortante, né, uma seringa. Basta uma perfuração para que ele contraia, por exemplo, um HIV ou uma doença infecto-contagiosa. Então, o risco, ainda que não ocorra, né, diuturnamente, o tempo inteiro ali, ele é inerente da própria atividade. Entendi. Então, não precisa provar o quanto ele foi exposto, apenas a exposição já é suficiente para dar direito para ele. Exatamente, é uma análise qualitativa e não quantitativa. Perfeito. E daí, doutor, surgiu dúvidas aqui. Então, isso se aplica mais a médicos que fazem esse atendimento mais clínico. Uma clínica, por exemplo, profissionais, né, que atuam em outras áreas específicas. Então, por exemplo, um ginecologista, dermato. Se aplica ou só em alguns casos específicos? Então, é muito difícil você dissociar a atividade da medicina com a exposição a riscos biológicos, né? Eu estou pensando, por exemplo, um dermato manuseando ali algumas seringas, alguma coisa, ele também vai estar exposto a esse risco, né? O ginecologista, se ele for obstetra, ele vai para o centro cirúrgico também. Então, acho que a maioria das especialidades, a não ser uma atividade de consultório que não atenda pessoas com risco de doenças infecto-contagiosas, quem vai poder falar melhor sobre isso é sempre o médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, que vai avaliar aquele ambiente, as pessoas que ali frequentam, os materiais que são utilizados ali, para mensurar qualitativamente se existe ou não o agente nocivo biológico naquele contexto. Excelente. Então, fica aí uma excelente informação, né, para quem está nos ouvindo, que é médico, que às vezes não tem a noção se, por ele atuar em determinada área, se ele poderia entrar aí com a aposentadoria antes. Fica aí a informação de que pode ser que seja bem provável que ele consiga, né? Exatamente. E, doutor, o dentista, ele também tem direito à aposentadoria especial? Sim. O dentista, ele fica cara a cara com o risco, né? Vamos contextualizar um pouquinho, imaginar, né, nós na condição de pacientes, ficamos naquela posição e o dentista está ali em cima da gente. Quando ele liga aquele motorzinho, né, por mais que ele esteja com todo o equipamento de proteção individual, aquele motorzinho gera uma vibração e névoas, aerossóis que vão de forma invisível para todo aquele ambiente. Então, assim, o dentista está exposto ao sangue, à saliva. Então, é muito grande a possibilidade, o risco dele estar contraindo alguma doença infecto-contagiosa ou no manuseio de algum material também ali, cometer alguns lises, se autoperfurar, acontecer alguma coisa. Então, sim, o dentista também. Inclusive o dentista autônomo, tá? Nós tivemos uma decisão recente do Supremo, em que se discutia a possibilidade de dentistas autônomos ou dentistas cooperados de acessar a aposentadoria especial. E ficou sacramentado, decidido, que esse não é um tema para o Supremo, é um tema para o STJ, de legislação federal, e que o STJ já tinha votado favorável aos dentistas, então pacificou-se a possibilidade de autônomos, profissionais autônomos, inclusive os profissionais da saúde, de terem também o seu direito à aposentadoria especial garantido ou a averbação de tempo de atividade especial para conversão numa atividade comum. E aí a dica que eu dou para esses profissionais autônomos
é que mantenham dentro do seu contexto, do seu ambiente de trabalho, os laudos técnicos das condições ambientais desse ambiente de trabalho e o PPP atualizado, que esse documento é que vai possibilitar a contagem diferenciada e a aposentadoria um pouco antes. Excelente dica para quem está nos ouvindo. Muito obrigada. E doutor, uma pergunta importante. O tempo de residência médica também conta para aposentadoria? Muito importante mesmo. Tem médicos que passaram anos, né, na residência, tem residências de até 6 anos, e não sabem se vão aproveitar ou não esse tempo para fins de aposentadoria, tá? Dentro do planejamento da aposentadoria, inicialmente a gente sempre faz um diagnóstico para verificar se todos os períodos em que efetivamente aquele médico trabalhou constam no que a gente chama de Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS, tá? E é muito comum que os períodos de residência não constem nesse cadastro. E isso gera um prejuízo muito grande. Imagina uma residência de 6 anos que não está efetivamente computada na base de dados do governo. Isso pode postergar o momento da aposentadoria em 6 anos. E aí uma aposentadoria, às vezes, próxima ao teto da Previdência, de 7, 8 mil reais, imagina o prejuízo financeiro de 6 anos de 7 mil reais, né? Então, é muito importante o profissional da saúde, o médico, que ele procure um profissional especializado para fazer um diagnóstico, olha só, um diagnóstico também da sua situação previdenciária, né? E ele que cuida tão bem das pessoas também precisa cuidar um pouquinho da sua história, do seu histórico laboral, vamos dizer assim, para verificar se esse tempo de residência efetivamente já está sendo computado. E o que gera muito atraso em aposentadoria? É porque no momento de pedir aposentadoria que a pessoa vai verificar isso. Ela não é diligente o suficiente para pensar isso antes, para fazer um diagnóstico, né, de forma antecipada e já corrigir através do que a gente chama de acerto de vínculos e remunerações para incluir esse período da residência. E assim, quanto mais passa o tempo, mais difícil é de reunir uma documentação. Imagina a dificuldade de reunir documentos de 20, 30 anos atrás, né? E se você fica postergando, a chance de extraviar, de perder aquela documentação é muito grande. Então, a minha recomendação para quem fez residência médica, primeira coisa, verificar se esse tempo está computado, um diagnóstico. Ah, não está, aí precisa de um plano de ação, que é a averbação desse período, através do que a gente chama de acerto de vínculos e remunerações. E doutor, o médico, pessoa física ou PJ, qual o impacto no INSS? Muito importante. A forma como o médico recebe os seus honorários pode impactar e muito na sua aposentadoria. É necessário bastante cautela e planejamento na forma do recebimento dos honorários, porque hoje existe o fenômeno da pejotização, né? Em que os médicos, buscando uma eficiência tributária, acabam optando por criar uma PJ, emitir as notas fiscais e fazer o recolhimento do INSS nos valores mínimos, né? Mas a gente precisa pensar de duas formas. A primeira é que o INSS é um seguro, é uma cobertura para eventos que a gente chama de eventos programados, que são aposentadorias, e para eventos não programados. O que são eventos não programados? Vamos imaginar um acidente, um evento de incapacidade temporária, um evento de incapacidade permanente, um evento de morte. Então, existe dentro, né, do portfólio de benefícios que o INSS proporciona, esses benefícios não programados. E aí imagina um médico que fez só lá a retirada do Prolabore dele, pagando lá através do CNPJ, que só fez a contribuição de salário mínimo. Se ele tiver um infortúnio dessa natureza, o benefício que ele vai receber também é de salário mínimo. Então precisa tomar muito cuidado na forma do recolhimento. Agora, aquele médico que é CLT, ele já tem, por exemplo, vamos supor que ele ganhe 10 mil reais, já vem todo o INSS retido na fonte ali no pagamento dele. O médico cooperado também tem essa retenção na pessoa física. Então, ele tem as contribuições elevadas, em quase 100% dos casos, acima do teto da Previdência. Agora, o médico que faz opção pela pejotização e só tem essa fonte pagadora, ele acaba ficando com uma contribuição
apenas de salário mínimo, na média, ali, para benefícios previdenciários. E se ele não pensar em ter uma outra linha de receita, uma outra fonte de renda, e tiver um sinistro, um infortúnio, infelizmente, por exemplo, perdeu a capacidade de trabalho, vai acionar o INSS e vai receber o salário mínimo. Então, é muito importante planejar para ter mais eficiência, não só tributária, mas previdenciária, buscando essa cobertura e essa proteção, tá? É muito comum médicos que vêm de CLT ou médicos cooperados que passam a empreender e abrem o CNPJ e passam a recolher salário mínimo. E aí ele pega todo aquele histórico bonitinho de contribuição no teto e começa, vamos dizer assim, a sujar ele com contribuições de salário mínimo. E aí lá na frente tem uma surpresa, poxa, mas eu contribuí tantos anos no teto, mas também teve uma série de anos com contribuição no salário mínimo. E agora com essa questão da faixa de isenção até R$ 5.000, pode ser que tenha um pouco mais de eficiência tributária dele elevar um pouquinho esse prolabore para ter uma fonte de renda do INSS um pouquinho mais elevada. E tudo isso a gente descobre através de cálculo, entendeu? Fazendo o cálculo do retorno. Quanto que vai investir no INSS e que tipo de retorno que aquilo vai gerar. Como se fosse um investimento, sabe? E doutor, ainda falando sobre o INSS, o médico que trabalha em vários locais, ele precisa contribuir para o INSS em cada um deles? Trabalhar em vários locais não garante proteção previdenciária para cada um desses locais, tá? A contribuição previdenciária existe um teto. Então, esse teto hoje está por volta de R$ 8.500. Por mais que ele tenha ali, vamos imaginar que um anestesista que atenda em 3 hospitais diferentes e que receba acima do teto em cada uma delas, né? Ele não vai ter 3 proteções previdenciárias, ou seja, para cada vínculo, né? Ele vai ter apenas a proteção limitada ao teto da Previdência. E aí existe um cuidado muito grande, porque como são várias fontes pagadoras, se uma fonte pagadora não se comunica com a outra, ou não tem ciência da outra, ele acaba pagando INSS a mais do que deveria. Por que isso ocorre? Vamos imaginar que em cada um desses hospitais ele ganha ali R$ 10.000 mensalmente. Então, cada um dos hospitais vai fazer a contribuição até o teto. Então, ele vai ter uma contribuição até o teto no hospital A, até o teto no hospital B e até o teto no hospital C. Ele está pagando 3 vezes mais do que deveria o INSS. E existe 2 formas de se evitar isso, tá? A primeira forma é ele comunicar, olha, na primeira fonte pagadora já foi pago o INSS, já limitado ao teto, não é necessário recolher nas outras 2 fontes. E ele pode recuperar isso daí, né, na via administrativa ou através de uma ação na via judicial, para recuperar esse imposto, essa contribuição previdenciária paga a maior. E é muito comum acontecer. Eu vejo isso, vamos dizer assim, 80%, 90% dos médicos que eu atendo que tem essa característica de ter várias fontes pagadoras, acaba passando contribuição previdenciária a mais para o governo. Era até uma dúvida que eu ia te perguntar se depois tinha como esse médico conseguir reaver pelo menos parte disso que foi pago a mais, né? Ele consegue reaver os últimos 5 anos, tá? Mas tem situações que dá até dó, porque são 10, 15 anos de recolhimento acima do teto, mas existe daí uma questão prescricional, então os últimos 5 anos a gente consegue restituir, às vezes dá 70, 80, 90 mil reais para receber de volta, né? Eu costumo brincar assim, doutor, quantos plantões, hein? Deu pra gente recuperar com isso daqui, mas é isso. Excelente informação, né? Porque, igual você falou, tem um limite, 5 anos. Então, os médicos devem ficar atentos, porque passou disso, vai perder o dinheiro. Exatamente. E entra naquela questão do diagnóstico, né? Dentro lá do extrato previdenciário, a gente já consegue identificar as fontes pagadoras e fazer um diagnóstico e montar esse plano de ação para, vamos falar assim, parar de sangrar esse dinheiro perdido aí. E outra pergunta, aqui falando então sobre essa questão de aposentadoria. Doutor, o médico, ele pode aumentar o valor da aposentadoria contribuindo de forma estratégica? Quem não planeja a sua aposentadoria
acaba entregando dinheiro para o governo de forma indevidamente, como já falamos. Então, sim, ele pode, de forma estratégica, até porque existem várias regras de cálculo de aposentadoria, e aí o profissional especializado, junto com a capacidade contributiva do médico, eles vão fazer alguns cenários para identificar a estratégia que vai trazer mais retorno financeiro naquela situação concreta. Porque cada médico tem um histórico de contribuição, tem um tempo de especialidade, tá? Então, esse é um trabalho muito customizado. Ou seja, tem situações em que vai fazer sentido pagar salário mínimo, tem situações em que vai fazer sentido recolher até o limite da isenção do imposto de renda, e aí é possível projetar alguns cenários para que o médico possa tomar a sua decisão. Vou elevar meu prolabore? Não vou elevar? Existe, por exemplo, na aposentadoria por idade a possibilidade de descarte das contribuições que vão prejudicar a média. Às vezes esse médico tem tempo sobrando, mas ele não quer perder o vínculo com a Previdência. Ele quer manter essas contribuições, mas ele quer gastar menos naquele período. Ele pode verificar se aquilo vai impactar ou não a futura aposentadoria, se existe uma gordurinha ali, entendeu? E tem situações, né, que ele quer melhorar. Paguei a vida inteira salário mínimo. Vale a pena melhorar nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos? E aí existem as regras de transição, e trabalhando com as regras de transição, a gente vai identificar a melhor forma de pagar esse INSS. E doutor, qual a melhor idade para o médico pedir a aposentadoria? Pedir a aposentadoria cedo demais pode reduzir o benefício para sempre. Então é necessário ter bastante cautela sobre o momento da aposentadoria, porque nem sempre a aposentadoria mais próxima, a aposentadoria mais cedo, é a mais vantajosa. Existem regras de pedágio de 50%, em que entra, por exemplo, no cálculo do benefício, um coeficiente que reduz o valor do benefício, que é o fator previdenciário, em razão da baixa idade. Então é necessário comparar cada uma dessas regras para verificar qual que é o benefício mais vantajoso para aquele médico, tá? Então vamos imaginar que o médico ele acessa, por exemplo, 3 regras de aposentadoria. Uma regra é aos 55 anos de R$2.000. Já aos 60 ele tem uma regra de aposentadoria que é R$6.000, por exemplo. Essa é uma possibilidade que pode acontecer. Então, se ele optar e sacar o primeiro benefício, sacar o fundo de garantia e sacar o valor mensal da aposentadoria, ele não pode mais renunciar àquele benefício para usar aquele novo tempo para uma nova aposentadoria, né? Inclusive é o tema da desaposentação que o Supremo já rechaçou. Então, assim, precisa ter muito cuidado no momento de analisar qual a regra de aposentadoria que é mais vantajosa para você, porque podem gerar distorções aí de centenas de milhares de reais que vão ficar na mesa por uma escolha e uma decisão errada. É importantíssima essa informação, né? O médico que para de contribuir perde tudo o que já pagou ao INSS? Olha, parar de contribuir não apaga o histórico dele, mas pode prejudicar muito esse médico, tá? E eu vou explicar por que pode prejudicar. Vamos imaginar que existe o que a gente chama de um período de graça. O que é isso? É o tempo que esse médico mantém a proteção, a cobertura previdenciária sem estar contribuindo para a Previdência, tá? Via de regra, esse tempo inicialmente é de 12 meses e ele pode se estender por até 36 meses, ou seja, ele poderia ficar até 3 anos sem contribuir para o INSS, mantendo os direitos aos benefícios não programados. Vamos supor que nesse período que ele não está contribuindo, ele teve uma doença, ficou incapacitado, ou ele teve um acidente, teve que parar de trabalhar. Então existe essa possibilidade do período de graça. Agora, passou-se esses 3 anos, né, que é o máximo, e daí ele teria que ter mais de 10 anos de contribuição para acessar esses 3 anos e tá no último ano numa situação de desemprego. Passou desse período, ele passa a ficar descoberto, ele não está mais sobre o manto, sobre a proteção do INSS, a proteção previdenciária.
E se acontecer o infortúnio, o sinistro, o problema nesse intervalo, ele não vai poder acionar o INSS, né, para se valer dos benefícios previdenciários. Então tem que tomar muita cautela naquele momento, às vezes numa transição de carreira, ou passa a exercer uma atividade que não tem prolabore, só distribuição de lucros, e aí ele fica sem recolher a previdência. Ele tem que cuidar muito com esses prazos para não ficar desprotegido do ponto de vista previdenciário. E doutor Luiz Felipe, o médico que adoece por causa do trabalho, ele tem direito ao benefício do INSS? A doença que surgiu no trabalho pode sim garantir uma proteção previdenciária. Vai depender muito da forma que esse médico é contratado. Mas, assim, ainda que ele seja, vamos imaginar que ele seja um CLT, e essa doença surgiu no contexto, no ambiente de trabalho, vamos imaginar um neurocirurgião, né, que tem ali uma síndrome do túnel do carpo e está com uma limitação temporária para operar, está com uma dificuldade, uma limitação. Ele vai ter sim essa proteção previdenciária. E se ele for um médico CLTista, um médico empregado, registrado do hospital, caracterizado que aquela doença foi originária, tem um nexo de causalidade com a atividade dele, além dessa proteção de um benefício que a gente chama acidentário, um auxílio-doença, ele vai ter ainda o depósito do fundo de garantia dele, ele vai ter uma estabilidade por um ano em decorrência desse afastamento, tá? E também um benefício que é muito pouco conhecido, vamos imaginar que esse médico ficou caracterizado o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho dele, e depois ele ficou com uma sequela, né? Mesmo com uma sequela, ele pode retornar ao trabalho e ele vai receber uma indenização, que é um benefício que a gente chama de auxílio-acidente, tá? E o médico, que é um contribuinte individual, que às vezes é um médico PJ, que às vezes é um médico autônomo, ele também vai ter uma proteção previdenciária, mas aí não vai ser caracterizado como acidente de trabalho. Mas ficando incapaz por uma doença contraída ali naquele contexto do trabalho, ele também vai ter a proteção dos benefícios por incapacidade. Ainda falando sobre essa questão do médico acabar adoecendo, o burnout, que tem sido algo bem comentado ultimamente. O burnout de médico, ele pode gerar afastamento pelo INSS? Sim, o esgotamento que a medicina provoca também pode ser reconhecido como incapacidade. E aí a gente entra um pouco na esfera das doenças psiquiátricas. E a cautela que eu recomendo que os médicos precisam ter é com relação ao lastro documental. Porque diferente de uma situação em que, pensando nesse contexto de incapacidade, vamos imaginar que uma pessoa sofra um acidente e tenha uma fratura. Um raio-x demonstra, de forma inequívoca, inegável, que aquilo realmente está acontecendo. Agora, quando a gente entra na esfera ali do burnout, de doenças psiquiátricas, é muito subjetivo. E é muito comum os médicos terem muito cuidado com seus pacientes, com os outros, mas não são tão cautelosos com o cuidado próprio. Então, muitas vezes ele acaba não procurando um profissional especializado, busca ali uma medicação e vai tentando levar esse problema e acaba não criando um lastro documental, não formaliza, vamos dizer assim, receituário especial, atendimentos, e aí se materializa uma situação de burnout que ele não consegue mais trabalhar, ele tem dificuldade de comprovar essa incapacidade pela falta de papel, de documento que mostra esse histórico. Então a dica que eu dou, a recomendação que eu dou para você que está trabalhando muito, que está com estafa, que está somatizando algumas situações, procura uma ajuda especializada, vai documentando isso, para se proteger no futuro, porque se Deus que me livre aconteça o pior de você travar, não conseguir mais exercer a sua atividade laborativa, pelo menos uma proteção previdenciária, você vai ter mais condições de lutar por ela, ou do profissional que você vai contratar para lutar por você, você vai dar mais munição para essa guerra que vocês vão enfrentar juntos.
E doutor, o médico com problema de saúde, ele pode continuar trabalhando e ainda assim receber o benefício? Em alguns casos, é possível que o médico receba a proteção do INSS e retorne ao trabalho, né? Nós trabalhamos o exemplo do neurocirurgião que adquiriu uma síndrome ali do túnel do carpo, fez um procedimento cirúrgico, ficou com uma sequela, mas pôde retornar ao trabalho, talvez não para fazer cirurgias, mas para fazer uma outra atividade de consultório, de atendimento, que não demanda maestria ali com as mãos. Então, ele pode retornar ao trabalho e ele pode receber o que a gente chama daí de auxílio acidente, se ficar caracterizado esse nexo de causalidade entre a origem da doença e o ambiente de trabalho, tá? Existem outras situações. Vamos imaginar que dentro de um contexto, um ambiente hospitalar, um médico contrai uma doença infecto-contagiosa, fica um período afastado de convalescência, recupera, mas fica com uma sequela. Imaginar uma doença infecto-contagiosa que cause, por exemplo, uma visão monocular, né? E que diminua a capacidade dele de profundidade, alguma coisa ali, que ele não pode mais ir para um centro cirúrgico, ele só vai poder fazer consultas, por exemplo. Então, ele vai receber, em função dessa redução da capacidade de trabalho, uma indenização, que é chamado de auxílio acidente. E o bacana é que o auxílio acidente, que é um benefício pouquíssimo conhecido, você pode receber mesmo trabalhando e vai recebê-lo até o momento da sua aposentadoria. Ele é calculado com 50% da média das suas contribuições, mas ele não é para substituir a sua capacidade de trabalho. Ele é uma indenização pela sua redução. São conceitos distintos. Uma coisa é eu estar, vamos dizer assim, inválido ou incapaz para aquela atividade. Outra coisa é eu ter capacidade, mas de forma reduzida. Às vezes tem que fazer mais esforço, às vezes precisa ser readaptado. Então é nesse contexto que existe esse benefício do auxílio acidente, que é pouquíssimo conhecido e pouquíssimo trabalhado na área da saúde. Porque assim, o risco é inerente de ter uma doença e a possibilidade de gerar uma sequela é muito grande, né? E pela falta de conhecimento específico sobre esse benefício, as pessoas acabam não demandando tanto. É um direito esquecido. Eu fiquei com uma dúvida aqui. O profissional que ele atendeu no COVID, ele tem alguma vantagem a mais perante os outros ou não? Existem alguns benefícios de legislação federal, tá? Mas do ponto de vista previdenciário, vai se enquadrar dentro daquele contexto de doença infecto-contagiosa e agente biológico. Ele não vai ter, vamos imaginar assim, que o médico que esteve na linha de frente do COVID e o médico que não esteve, mas também esteve, por exemplo, dentro de um centro cirúrgico, exposto a outros tipos de agente biológico, vamos pensar que os dois vão se aposentar da mesma forma. Esse aqui não vai ter um catalisador na aposentadoria dele, um acelerador, pelo fato de ter trabalhado no COVID. É tudo agente biológico, então a contagem vai ser feita da mesma forma para fins de aposentadoria, tá? Excelente. Muito bom. Eu fiquei pensando. É que tem um benefício, que é uma indenização para quem trabalhou na linha de frente do COVID e se ou ficou inválido ou teve alguma sequela e se faleceu, é uma grana que vem também. Mas é um benefício que eu nunca vi na prática. Por isso que eu só falei en passant aí da legislação federal, sabe? E doutor Luiz Felipe, nós chegamos ao final do nosso podcast. Eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. Foi um imenso prazer te receber, compartilhar sobre esses assuntos que são tão importantes. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, seja médico ou profissional da saúde que se identificou com aquilo que foi falado. Que mensagem você gostaria de deixar? Bom, o recado que eu gostaria de deixar é não deixe para depois. Procure um profissional especializado, da sua confiança, que tenha condições de avaliar se você tem contribuições a restituir, se você tem direito a uma contagem diferenciada, o que você precisa fazer para contribuir da melhor maneira, né? Para evitar que você tenha prejuízos futuros. Doutor, obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
E você, advogado que deseja participar do GuiaCast Jus, entre em contato conosco. Basta nos seguir no Instagram, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você, vai te passar mais informações e você poderá estar aqui conosco compartilhando um pouco do seu conhecimento. Doutor, obrigada mais uma vez. E eu que agradeço, estou à disposição, tá?